As pessoas acham que ser generoso é ser besta, cara. E não é. Às vezes dizem, eu vou dar, como você mesmo acabou de falar, você já deu coisas que você não tem, pô, não tinha. E isso com certeza te abriu portas. Eu sempre tive a vontade de dar um iPhone para alguém. E um amigo que tinha me ajudado lá atrás. E um tempo atrás, agora, um amigo, eu pude chegar aqui, voltar, chegar pro cara lá, dar um abraço nele, dar um telefone que ele tinha me pedido para comprar. Eu falei, cara, tá aqui o telefone, ele veio pagar. Eu falei, não, você não precisa pagar, não, isso aqui eu tô dando de presente. Cara, foi algo emocionante. A Bíblia fala que quando a alegria maior, muitas vezes, é quando você dá do que quando você recebe. Às vezes você ganha um presente, você gosta, pô, que legal. Mas quando você dá algo para alguém, que você vê alegria no olhar da pessoa, cara, aquilo ali não tem o que pagar, não. Fala, turma! Olha nós aqui de novo, mais um episódio do podcast Do Nada. Do nada, mas com muito conteúdo. E lembre-se, do nada, Deus criou tudo. E hoje a gente está com um convidado aqui muito especial. Ele recebeu o chamado de Deus, abandonou sua parentela e seguiu o seu destino. Mas calma, que não foi Abraão não, viu? Não foi Abraão não. Então eu quero apresentar ele para vocês, Cristóvão Ramos. Seja bem-vindo, irmão, a esse papo no nosso podcast Do Nada. É um prazer enorme poder te receber aqui e fica à vontade para se apresentar, meu irmão. Valeu, meu amigo Erlan. Obrigado pelo convite. Muito feliz em estar aqui, de volta a esse espaço tão acolhedor. Um prazer imenso poder estar aqui contigo, compartilhando um pouco das nossas vivências dos últimos anos. E obrigado pelo convite, cara. Sei que vai ser uma noite incrível aqui. Não, vamos trocar muitas ideias e vamos aí. Eu que me sinto honrado em poder te receber aqui no nosso estúdio. Para quem não sabe, Cristóvão foi um dos fundadores desse estúdio aqui também. Cristóvão, lá no início, junto comigo, a gente fundamos o KeyCast Studio para poder trazer voz para as pessoas aqui de Arapiraca e de Alagoas. E hoje eu estou tendo a honra de poder entrevistá-lo aqui. Hoje ele não está mais aqui, morando mais aqui em Alagoas, e sim buscou alcançar novos níveis. E é dentro disso, Cristóvão, que eu queria falar com você, porque a coragem que você teve, muita gente não tem. Às vezes acaba se pegando no medo. E conta um pouquinho pra gente como foi tomar essa decisão, indo para um lugar, uma terra totalmente desconhecida. Por isso que eu brinquei um pouquinho, não é calma que não é Abraão, mas que dentro do seu coração você tinha a convicção que Deus tinha algo muito melhor para você. Rapaz, foi algo assim, se eu pudesse explicar em poucas palavras, tipo, atender esse chamado de Deus é algo que eu já vinha buscando há muito tempo. Eu vim através de muita oração, muita conexão com Deus, buscando esse entendimento. Saber o quando seria o meu tempo de encerrar um ciclo aqui na minha vida, daqui de Arapiraca, sair para outro lugar. E isso vinha queimando no meu coração já há algum tempo, até que eu tomei a decisão. Sair daqui de Alagoas, fui morar lá em Alphaville. Logo em seguida, minha esposa, meus filhos todos foram para lá. Dá um frio na barriga, porque, cara, deixei minha mãe aqui, as minhas raízes são daqui de Arapiraca, mas decidi tomar essa decisão para dar espaço de fé. E é aquela história, Deus falou muito forte comigo que eu deveria ir, que era algo que seria diferente na minha vida, e eu simplesmente dei um passo de fé. Eu falo sempre, você tem que dar um passo de fé na sua vida, às vezes, em algum momento da sua vida, você tem que dar um all-in. E foi o all-in que eu dei. Saí daqui, fui para lá, e as coisas estão dando certo, graças a Deus. Meus filhos estão lá, minha esposa está lá, está todo mundo trabalhando, estão bem, estão gostando, se adaptaram lá. Que bom. Então é isso. Mas, em resumo, você acreditar. Quando Deus te falar, tenha fé, acredite, dá um frio na barriga. As decisões não são fáceis, você sair de longe. A minha vida aqui era muito confortável, tinha uma empresa, minha empresa estava bem, estava faturando, morava bem. Para mim estava tudo muito bom. Mas decidi romper, ir para um outro lugar, viver novos horizontes. E, cara, o extraordinário só acontece dessa forma. Assim como é na Bíblia, como você falou, né? Abraão, Deus prometeu uma terra e eles saíram em busca dela. E poucos puderam acessar porque não acreditavam e ficaram murmurando no deserto. Apenas Caleb e Josué foram que viram a terra prometida. E aqueles que decidem romper, vivem um extraordinário. E olha que legal, olha que massa. Quando ele falou de Caleb, Caleb pôde acessar a terra prometida, não é isso? Uhum. E Caleb é o nome do seu filho hoje, né?
Do mais novo. Isso. Quando nós buscamos nos espiritualizarmos mais, eu falo isso, não é sobre religião, eu e minha esposa, a gente passou a entender que todo nome na Bíblia ele tem um significado. Boa. Todo ele tem um significado. E o significado para o nosso filho, a gente, Deus queimou nosso coração que o nome seria Caleb. Por que Caleb? Caleb foram... Só para vocês entenderem, Caleb e Josué foram os únicos que acessaram a terra prometida depois que o povo hebreu saiu do Egito e ficou vagando no deserto durante 40 anos. Eles foram que acessaram a terra prometida. Caleb e Josué. E aí nós decidimos colocar o nome do nosso filho de Caleb, porque nós saímos da nossa terra aqui, fomos para um lugar e ele nasceu lá em Alphaville, e aí por isso o nome Caleb. E eu tenho profetizado muito na vida dele, eu sei que Deus tem um chamado muito grande para ele desde criança, e eu tenho aprendido isso, através da Bíblia, do poder da palavra, do poder de profetizar sobre a vida do filho, e profetizo muito na vida dos meus filhos, e eu tenho certeza que o pequeno Caleb vai ser um grande profeta para essa geração. É o filho da promessa, filho né? Da promessa, Filho da promessa. Amém, amém. Cara, e dentro de tudo isso, eu vejo que você é um cara totalmente cristão, um seguidor de Cristo, mas que você está sempre atenado a novas conexões. E eu vejo que você é um cara que você paga para poder estar num ambiente, mas como também você serve. E conta pra gente como é isso, porque eu vejo que você conseguiu acessar nomes de pesos aqui no Brasil, como Thiago Nigro, Pablo Marçal, Bruno Avelar. Assim, eu aprendi da seguinte maneira: você só consegue acessar as pessoas de duas formas, ou pagando ou servindo. Às vezes você não tem o com que servir, as pessoas às vezes se limitam a achar que não tem com que servir. Então, você às vezes tem que pagar um preço para estar próximo dessas pessoas. Eu lá atrás fiz das duas formas. Eu consumia muito conteúdo dessas pessoas, eu pagava o preço para estar em mentorias que essas pessoas estavam fazendo, para poder ter acesso a elas. E logo em seguida, através do que eu tinha, que era o meu know-how na área de tecnologia, pude servir alguns deles, me ofertando o meu trabalho, mostrando um pouco do meu trabalho para eles. Eles acreditaram no meu trabalho. E hoje, graças a Deus, eu tenho boas conexões com o Nigro, com o Joel, com o Pablo Marçal, com o Thiago Nigro, com o Bruno Avelar, porque essas pessoas elas buscam muito pessoas verdadeiras, pessoas sinceras. Então, eu sempre falo, o network ele parte desse princípio de você ter, ou você serve ou você paga. Tem pessoas que às vezes pagam para ter o acesso ali da pessoa, e essas conexões eu sempre falo que é bom, o interessante delas é que elas fazem com que você atinja um outro nível na sua vida. Você está próximo de pessoas que já chegaram onde você quer chegar, e isso encurta o seu tempo. Quando eu falo encurta o seu tempo, imagine que esses caras já passaram por muitas coisas para eles poderem chegarem onde eles chegaram. Então não me custa pagar para encurtar esse tempo. Já que eles conseguiram passar, não custa nada estar próximo deles para aprender, para que eu, no meu processo, consiga encurtar meu tempo. Não passe pelas dificuldades que eles passaram, porque eles já passaram e descobriram qual era a solução. E eles estão ali para ajudar você a crescer e a não passar pelo que eles passaram, te dando uma direção, mentoria. Então é isso, o acesso. O Cristóvão, e dentro ainda desse mesmo assunto, dessa conexão, qual recado você poderia dar, ou conselho, na verdade, qual conselho você poderia dar para aquelas pessoas que acham que o fato de você estar pagando para alguém, você está sendo besta? E onde ele, na verdade, você está buscando, você está conseguindo conhecimento, como você falou, você está encurtando o seu processo. E qual seria o conselho para essas pessoas onde é que têm essa mentalidade? Eu vou te usar um exemplo bíblico. Que a Bíblia fala que a rainha de Sabá, ela tinha muitas riquezas. E Salomão tinha muita sabedoria no tempo. E a rainha de Sabá trouxe carruagens de camelos e de ofertas para Salomão, porque ela, dentro do reinado dela, ela não entendia como um rei não tinha conflito. O reinado de Salomão, ele não tinha conflito, ele não tinha guerras. Então ela falou, preciso entender o que esse cara faz. E aí ela pagou o preço de ter o acesso a ele e de aprender tudo que ela aprendeu. E a Bíblia fala que tudo que ela viu lá, nada se compara, tudo que ela falou e presenciou não se comparava a nada do que ela viu com os próprios olhos lá no reinado de Salomão. Então isso foi uma forma de ela
acessar ele através de uma mentoria, que, vamos dizer, lá com a riqueza daquele tempo. Com a riqueza. E o que eu falo isso hoje é, as pessoas que falam isso, ou às vezes elas não têm a condição de pagar, ou criticam quem paga por inveja de não ter o mesmo acesso. Mas um conselho que eu dou é, se você puder, invista em cursos, em mentorias, que vá te levar do ponto A ao ponto B. E seja muito objetivo e muito claro ao escolher um mentor ou alguém para te direcionar. Porque, às vezes, as pessoas acabam ouvindo muitas pessoas, muitos mentores, muitos conteúdos e acaba se perdendo no caminho. Não, foque em 1 ou 2 ou 3 pessoas que vá te direcionar ou que já passaram por onde você quer passar ou já estão lá onde você quer estar, para que você seja mais assertivo. Porque tem muita gente buscando conselhos construtivos de pessoas que não construíram nada ainda. Então, o conselho que eu dou é esse: busque se aconselhar, seguir ou andar com alguém que já chegou onde você quer chegar. Ou já está lá, ou já traçou o caminho, ou está no mesmo caminho que você queira ir. Isso vai fazer com que você consiga alcançar o sucesso de verdade em qualquer área da sua vida. Isso eu falo isso em todos os aspectos, seja ele profissional, familiar, empresarial. E a Bíblia fala também, né, Cristóvão? Que você também deve ter um coração sábio, né? Isso. Um coração ensinável. Um coração ensinável. Você tem que estar aberto, como você mesmo falou, buscar opiniões de pessoas que já construíram e não de pessoas que não construíram nada. E eu não sabia, pelo menos eu não me lembro de ter lido isso na Bíblia da Rainha de Sabá. Cara, que interessante. Eu acho que essa mensagem aí, ela vai ficar para muitas pessoas poder mudar a sua percepção, as suas ideias sobre buscar essas mentorias, pagar para poder ser mentorado por uma pessoa que já está lá em cima. Então, é isso mesmo. Como você falou, o mentor ele é um cara que vai te direcionar, vai te ajudar, mas se você não tiver um coração ensinável para poder receber a repreensão, cara, não vai adiantar de nada. Eu falo sempre porque eu falo para as pessoas que para chegar onde eu quero chegar e aonde eu vou chegar, eu preciso ter pessoas ao meu lado que me repreendam. Não é fácil você ouvir repreensão, mas todas as vezes que eu ouvi, que eu escuto a repreensão de alguém, que eu dou permissão para isso, eu não dou permissão, eu não me permito ser repreendido por alguém que não tem nada a somar na minha vida ou que não fez talvez algo melhor do que eu esteja fazendo. Eu sempre sou repreendido por pessoas que estão acima de mim em um determinado assunto e muitas das vezes as pessoas das quais a gente devemos ouvir estão muito próximas da gente. Às vezes são nossos pais, que já passaram por muitas situações que nós já passaram, e as pessoas às vezes não querem ouvir os pais, tem muitos filhos que não querem ouvir os pais, e na grande maioria das vezes os pais querem sempre o melhor. Os maridos que muitas vezes não querem ouvir as esposas elas têm um olhar 360 que muitas vezes nós, homens, não estamos observando por uma certa ótica que as nossas esposas estão. Então, ouvi-las também é um gatilho de repreensão. Você chegar e falar para a sua esposa, pedir para ela que quando ela vê quando ela observar que você está fazendo algo que fuja um pouco dos princípios e valores que vocês pregam, ela possa te chamar a atenção para te orientar. Isso vai fazer com que você cresça, cara, muito. Eu falo isso, eu tenho hoje pessoas que têm gatilho de repreensão na minha vida. Eu permito que essas pessoas me repreendam. E, cara, a minha vida, assim, eu encurtei muito o espaço por ter pessoas dessas ao meu lado. Não só me repreendendo, mas me aconselhando e me direcionando. E é muito importante para todos nós que somos empresários, homens, mulheres, ter pessoas ao nosso lado que nós possamos dar a permissão de gatilhos de repreensão na nossa vida. Cristóvão, e uma coisa muito importante que você falou em relação às esposas. Realmente, as esposas ela têm um sentido a mais do que nós homens. E até dentro disso, lógico, você vai separar também o que deve falar para ela. Por exemplo, você tem algum negócio, você precisa da opinião dela. Então, o negócio ele é para casa, é para a família, né? Agora, tem assuntos que você, como homem, você como provedor, você que é aquele cara que dá a direção, que você vai ter que guardar só para você. Né? Vai ter que guardar só para você ali, porque você sabe, se você passar, talvez a sua esposa não aguente aquilo ali. Então, você como homem, como você é o cara que dá a direção da sua família ali, você tem que guardar aquela informação. Mas
dentro de toda a sua vida, de modo geral, a comunicação que você tem que ter com a esposa, com a sua família, ela tem que ser primordial, né? Ela tem que existir o diálogo dentro de casa, né? Até para que as antenas dela acendam para poder te alertar o perigo, o possível perigo. Lógico, e assim, o apoio da família é muito importante. Hoje, meus filhos moram comigo, minha esposa, a gente tem um bom relacionamento, e diante de qualquer dificuldade, a gente sempre senta na mesa e traz o assunto determinado, como você falou, Boa. joga na mesa ali, a gente ouve as opiniões e ouve o apoio. Eu falo sempre assim, cara, se você pode estar passando por qualquer dificuldade que for na sua vida. Algumas pessoas podem torcer por você lá fora ou não, ou você pode estar recebendo críticas. Mas quando a sua esposa olha nos seus olhos e fala, cara, eu tô contigo aí, vamos para cima, não abro, você recebe um gás que... A força do super-homem. Você pega a força do super-homem e vai embora. Então eu falo. E aí é muito, muito importante ter essa união, ter a esposa como conselheira em determinados assuntos. Sem dúvida vai ajudar. E aí tem me ajudado, eu tenho a minha esposa, eu converso muito com a minha esposa, ela me dá muita direção, me dá muita dica, me apoia também. Diante de todas as decisões que eu sempre tomo, quando eu vou conversar com ela sempre está me apoiando, e eu também sempre apoio nas decisões que eu acho que seja pertinente e vai dar um futuro melhor e uma alavancagem na vida dela. E é isso, cara. O cara tem que ter. O homem tem que ter a esposa, tem que confiar, tem que estar junto, e a esposa tem que ser a conselheira ali e direcionar o cara também, e vice-versa. Na verdade, a Bíblia fala que quando a gente deixa a nossa casa, nossos pais, e vamos viver com a nossa esposa, deixamos de ser uma única carnes independentes, se tornamos uma única carne, que somos esposa. Ambos sentem as mesmas dores, né? Claro, tem que ir para cima aí. Tem que ir para cima. Então, que bacana, cara. E trazendo ainda o contexto lá das conexões, eu sei que você já aprendeu muito, a gente inclusive já abordou isso aqui agora há pouco, mas o que foi que você conseguiu aprender mais vivendo nesse meio que você está hoje? Porque o que eu vejo hoje eu vejo o Cristóvão dando palestra, eu vejo o Cristóvão ao lado de grandes nomes aqui dentro do Brasil, até mesmo fora. Então, assim, o que é que Cristóvão hoje conseguiu trazer para si, vivendo nesse mundo? Ela trouxe... Tem muitas... eu poderia elencar inúmeras coisas, assim... Várias. Desde quando você está no meio falando sobre generosidade, falando sobre gratidão, você está próximo de pessoas gratas, você está próximo de pessoas que vão te alavancar, que vão torcer por você. Mas assim, o que eu observo muito nesse meio é que essas pessoas elas são muito generosas umas com as outras. A generosidade e a honra é muito forte. Eu vejo que a honra ela te leva para um nível, cara, muito além do que às vezes você pode imaginar. Um bom presente, ele abre portas. Quando você honra alguém que te abriu uma porta, ele abre uma porta ainda maior lá na frente, ou até mesmo porque a honra e o presente não é sobre a minha percepção, é sobre a percepção da pessoa da qual eu devo honrar. Por que eu falo isso? Às vezes o cara te indica um negócio, você entra no negócio, o cara te indica, você ganha lá seus 5, 10 milhões de reais, porque o cara te indicou, aí você vai lá e dá um obrigado pro cara, ou vai comprar uma... Não é, tem que ser da percepção, da medida da honra. Não custa nada você pegar um bom vinho, que se a pessoa gostar, um Rolex, um presente que a pessoa goste, que traga realmente um significado. Então é muito sobre isso. Eu vejo muito isso no meio que eu convivo lá. Os caras não têm apego a isso. O último evento agora que eu tive lá nos Estados Unidos, o cara deu uma Ferrari pro Bruno Avelar, através de uma honra. Então, assim, eu já vi também várias vezes ele dar Rolex, Patek Philippe para outras pessoas, assim. Então, é isso. E eu carrego muito isso. As pessoas que, de uma certa forma, me ajudam, eu também busco honrar na medida daquela pessoa, não daquilo que eu tenho como percepção. Tem coisas que eu já dei para pessoas que eu ainda não tenho, mas porque a pessoa é o nível dela. Então, é o nível que eu tenho que estar. Então, é isso. E, às vezes, um obrigado é bom, um tapinha nas costas é bom, mas não paga o boleto no final do mês. Então, cara, você tem que chegar junto. Cara, muito bom quando você falou em generosidade. Eu acho que, na verdade, foi uma da... Acho que, se não a principal, mas uma das pontas que te ajudou você a conectar, porque a generosidade, pelo que eu conheço o Cristóvão, desde quando eu conheço ele, isso já existia dentro dele, entendeu? Então não foi porque o Cristóvão chegou nesse meio que o Cristóvão passou a ser generoso, não.
O Cristóvão ele já era generoso e através dessa generosidade, ele de fato ele conseguiu voos maiores, entendeu? Mas muito bacana porque às vezes também as pessoas acham que ser generoso é ser besta, cara. E não é. Às vezes eu vou dar, como você mesmo acabou de falar, você já deu coisas que você não tem, não tinha, entendeu? Coisas que você queria comprar para você, mas você preferiu naquele momento ali honrar aquela pessoa, entendeu? E isso com certeza te abriu portas e abre até hoje. E abre até hoje. Eu tenho aprendido muito com isso, cara, de honrar as pessoas que facilitam de uma certa forma a minha vida, de algum momento, e ser muito grato. Eu já teve situações agora de eu querer ajudar alguém lá atrás de uma certa forma e não poder. E a partir do momento que eu tive um pouco mais de condições, eu poder chegar para amigos meus e falar, cara, tá aqui. Eu sempre tive a vontade de dar um iPhone para alguém. E um amigo que tinha me ajudar lá atrás. E um tempo atrás, agora, um amigo que já tinha, cara, muito amigo de longas datas, eu pude chegar aqui, voltar, chegar pro cara lá, dar um abraço nele, dar um telefone que ele tinha me pedido para comprar. Eu falei, cara, tá aqui o telefone, ele veio pagar. Eu falei, não, você não precisa me pagar, não, isso aqui eu tô dando de presente. Cara, foi algo emocionante. A Bíblia fala que quando a alegria maior, muitas vezes, é quando você dá do que quando você recebe. Às vezes você ganha um presente, você gosta, pô, que legal. Mas quando você dá algo para alguém, que você vê alegria no olhar da pessoa, cara, aquilo ali não tem o que pagar, não. Então, assim, você poder honrar e poder lembrar das pessoas que um dia te ajudaram lá atrás é bíblico. Davi fez isso com Jonas. Pô, foi lá... O filho de Jonas, né? Filho de Jonas, na verdade, Mefibosete. Então, assim, trouxe ele à mesa. Então, assim, por honrar a amizade que ele tinha lá, que era uma amizade de almas. A Bíblia fala que era uma amizade de almas que os dois tinham. Então, é sobre isso. É sobre alguém que lá atrás, que um dia facilitou a sua vida, um dia você lembrar do cara e mandar um presente, mandar uma oferta, agradecer, ou mandar uma mensagem. É sobre isso. A você poder lembrar dessa pessoa e ajudar, isso vai te ajudar muito. Imagine a quantidade, todos nós temos, às vezes, pessoas no nosso ciclo de amizade que lá atrás um dia nos ajudaram, que hoje a gente não tem mais contato. Então, eu deixo como dica. Façam o exercício amanhã, pegue o nome de 2 pessoas que lá atrás um dia te ajudou, mande uma mensagem para essa pessoa, agradecendo, sendo grato por algo que ela fez contigo lá atrás. Você vai ver o quanto o mundo vai conspirar a seu favor para que grandes coisas aconteçam na sua vida. Porque um dia você lembrou de alguém que facilitou a tua vida lá atrás. Deus muitas vezes vai usar outras pessoas para facilitar a sua vida cada vez mais. Cara, isso é muito bacana. Eu também tenho isso comigo, de poder honrar pessoas que lá atrás me ajudaram de alguma forma. E quando você fala isso... Caraca, depois tu corta aí, viu? Perdi que sair agora fugiu aqui. É emocional, pô. Da honra. Pensou no meu presente. Ele esqueceu, eu ligo pra Jéssica. Liga pra Jéssica aqui. De você poder honrar aquela velha amizade, porque as pessoas às vezes pensam que você só vai estar com quem foi com você, entendeu? Mas, bicho, talvez aquela pessoa ela te apoiou ali, ela te ajudou de alguma forma, ela te indicou algo que fez você levantar aquele voo ali, mas ela não quis ir contigo. Claro. Então, e por que esquecer dela? Não, pelo contrário. Talvez se não fosse ela, você não teria trilhado ou não teria subido aquele degrau para você poder chegar lá em cima, na laje. Claro, é isso mesmo. A gente não pode esquecer das nossas origens, jamais podemos esquecer de que um dia, de uma certa forma, nos ajudou. Então, é sobre isso. Cara, se alguém te ajudou um dia, de alguma certa forma, jamais esqueça essa pessoa, por mais alto que você esteja. Ninguém sabe o dia de amanhã, a gente sempre fala isso. Então, se alguém te ajudou um dia, sempre lembre, honra, agradeça, mande mensagem. Final do ano, se possível. As pessoas geralmente lembram no final do ano. E ultimamente, nem no final do ano, estou lembrando. Mas mande mensagem sempre que você puder, manda um recado, manda um presente, se for o caso. Mas a gente não pode esquecer de quem um dia nos deu uma mão. E no final do ano, por favor, não manda a mensagem pronta não do chat GPT, transmitindo para todo mundo. Manda pelo menos um Feliz Natal, com o nome da pessoa. Com o nome do cara, né? Pelo menos isso, se não quer fazer um textão. A galera hoje está usando muito disso, né? A inteligência artificial tá aí, dominando. Tá dominando, cara. E aproveitando, pegando até o gancho da inteligência artificial, de toda essa tecnologia, e você também está dentro desse meio, inclusive você fundou um aplicativo relacionado à medicina. Como é que você enxerga hoje a IA, cara? A IA hoje, ela no nosso meio.
Cara, eu vou te falar num contexto geral. Hoje é o business, é o negócio que mais é rentável no futuro. E as pessoas que ainda não estão usando ou que não se prepararem para o avanço da tecnologia das IAs vão ficar de fora do mercado. Falam-se que daqui na próxima década as IAs elas irão atender a várias demandas que o mundo vai gerar uma renda para que essas pessoas que não têm tanta habilidade com a IA ou que não mexem com isso possam ter um salário. Porque imagine que hoje existem muitas formas que as IAs estão dominando o mercado e deixando de lado muitas profissões. Então, a IA ela veio para uma nova revolução, uma mudança de era muito grande em todas as áreas. Quando eu falo em todas as áreas, é em todas as áreas. Hoje, seja na construção civil, seja na criação de conteúdo, seja em qualquer área, sempre vai ter, sempre estão se estudando e estão desenvolvendo IAs que possam fazer aquilo que o ser humano talvez tenha capacidade de fazer, mas de forma bem melhorada. Eu vou te dar um exemplo. Nós vivíamos vou dar um exemplo do marketing, um exemplo. O que é que vai acontecer daqui a alguns anos? Hoje, as pessoas geram conteúdo nas redes sociais, certo? Só que está chegando um momento que tem tanta inteligência artificial criando conteúdo, que o conteúdo das redes sociais, daqui a um dia ele vai, digamos assim, igualar. Você vai ter um conteúdo muito legal, eu vou ter um conteúdo muito legal, porque vai ser tudo conteúdo criado por inteligências artificiais, que vão estar montando tudo isso. A gente vai estar lá, o Instagram, todo mundo vai estar o Instagram muito bonito. E quem vai se destacar? São as pessoas que realmente são autoridades naquele determinado assunto, que geraram conteúdo naquele determinado assunto e que estarão fazendo outro tipo de conteúdo que eu falo que aí vai voltar as TVs e os jornais, porque os canais que agora não estão fazendo tanto sucesso, que seriam as TVs, elas vão voltar os programas de TV, vão voltar a isso, porque lá vai ser realmente o ser humano que vai estar lá sendo entrevistado. Então, aquelas pessoas que geraram esse conteúdo realmente vão ser autoridade nisso. E as autoridades vão estar na TV. A TV vai voltar depois com força, porque ela vai dar a voz para quem realmente é autoridade. Porque hoje é muito fácil. Hoje você vai ali, dá um comando no chat GPT, ele cria o seu Instagram tudo bonito, cria o conteúdo com a sua fala, com a sua voz, com tudo. Mas você não, na grande maioria das vezes, não tem como você comprovar que aquela pessoa é uma autoridade naquele assunto, porque muitas vezes é uma inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial, hoje você pode gravar o seu áudio, pode gravar a sua voz, colando a sua voz, você dá um comando, ela consegue fazer vários conteúdos utilizando a tua voz. Então, isso vai trazer uma equiparação de todo mundo na rede social. Agora, na TV, não. Na TV, você lá falando. E hoje tem muitas formas de você pesquisar isso, de você conseguir identificar para ver se realmente é inteligência artificial ou se é você, né? Isso. E na TV, na nova TV, não vai ser mais aquele ator. Vai ser você mesmo que vai estar ali falando, você não vai ter aquele roteiro para você estar. E isso vai trazer autoridade para as pessoas. Eu vejo isso trazendo na área de marketing, de geração de conteúdo. Já na área que eu estou agora trabalhando, que é uma área de construção, hoje nós temos inúmeras ferramentas desenvolvidas através de IAs. Você chega numa residência, você usa uma câmera, ela faz o scanner daquela casa e vai te dar todas as medidas, um projeto 3D através de uma filmagem. A IA consegue ali gerar ambientes. Pô, antigamente, para você gerar uma foto de um ambiente, era um trabalho de ter que renderizar. Hoje, você dá um comando na inteligência artificial, ele monta o cenário para você, te entrega ali do jeito que você quer. Então, se tornou tudo muito mais prático. Tem uma plataforma da qual eu também faço parte, sou sócio, que nós desenvolvemos, está em fase de desenvolvimento, mas já está bem adiantado, que você consegue gerenciar suas obras através das inteligências artificiais. O prestador de serviço que vai estar lá gerando, ele só precisa gravar um áudio, tirar uma foto de uma parede, eu já consigo mensurar, fazer a medição daquela obra, saber se está dentro do padrão ou se não. Isso tudo através da IA. Então, é um software que veio para ajudar, veio para gerenciar, e sem falar nos humanoides. Eu tô doido para comprar um robozinho daquele para ter em casa ali. 200 contos, 200k, um bichinho daquele. Então, assim... 200 não, 300. 300 contos. E, assim, você vê que hoje é o avanço que tá vindo aí, cara. Amanhã, você vai ver carros não tripulados. Eu participei de uma reunião esses dias, onde se falava dos aviões não tripulados. Isso já é uma realidade para São Paulo e para as grandes capitais. É uma tecnologia que já está batendo a nossa porta aqui no Brasil, que os próximos anos isso vai ser muito forte aqui. Então, você vai ter drones
que estarão levando pessoas de um ponto A a um ponto B em determinadas Caraca. localizações. Isso já é algo muito próximo que nós só vimos isso em filmes, já está muito próximo da nossa realidade atual. Então, é um mercado muito grande. E as IAs, cara, é uma dica que eu deixo para você aqui: invista em conhecimento, estude as IAs em determinada área que você trabalha, porque o futuro vai ser com as IAs. Ou seja, a gente volta para aquele contexto de investir em você, né? Isso. Você tem que investir em você. Então, assim, tá vendo que você tem que pagar, meu irmão. Tem que pagar. Hoje Tem você que tem que pagar pagar. o preço de estar próximo, de entender o que são as tendências de mercado. As pessoas às vezes querem evoluir dentro do seu negócio, mas não buscam estar próximo de pessoas que já evoluíram, que já chegaram em um determinado lugar que você queira chegar. E às vezes, muitas vezes, você tem que sair do seu conforto, do seu lar, ir para outros lugares, ir conhecer outras culturas, outros países, se possíveis, para que você entenda, para que você volte com a outra ótica para o seu negócio, para o seu habitat, para onde você está, e comece a desenvolver novos produtos. Tem muita coisa ainda para ser criada, muita coisa para ser desenvolvida, que as pessoas às vezes não estão olhando para isso, e às vezes você vai para os eventos e fala, cara, como é que esse cara está ganhando dinheiro com isso? Pô, o cara às vezes teve uma visão, resolvendo uma dor de alguém, resolvendo um problema de alguém, os caras estão bilionários. Tudo começa a partir de uma dor, tudo começa a partir de uma dificuldade. O celular foi a partir de uma dificuldade, tudo de tecnologia que tem aqui surgiu a partir de uma dificuldade. Esse microfone aqui surgiu de uma dificuldade de alguém que não queria usar um pedestal, tinha que ter um microfone, aí essa empresa foi desenvolveu, então a partir de uma dor, e assim vai. Então tudo que é criado hoje, ele surge a partir de uma dificuldade de alguém, que aí aquela dificuldade acaba sendo resolvida e trazendo recurso financeiro para outro. Ou seja, quer ganhar dinheiro, seja um resolvedor de problemas. Resolvedor de problemas. Hoje, resolver problemas é o que dá dinheiro. Usar a sua cabeça para pensar, para resolver um problema e facilitar a vida do outro é o que dá dinheiro. De uma certa forma. Em todos os âmbitos. Muito bom. E, Cristóvão, a gente voltando um pouquinho para a construção e até dentro da tecnologia também, você é um cara que é muito antenado na automação. E como é que está a tecnologia lá dentro da automação? Você tem uma empresa de automação lá também, que eu sei, viu? Hoje eu faço parte de um braço da Quatro Automação. Ela é a empresa referência lá em Santos. E hoje nós temos um escritório em São Paulo e um escritório em Alphaville, um escritório localizado no Shopping Cidade Jardins. Nós temos um showroom lá e temos um showroom também em Alphaville, que está sendo montado agora, concluído agora em meados desse ano. E, cara, nós buscamos muito lá fora a tecnologia, os equipamentos que nós utilizamos, boa parte italiano, europeu, são equipamentos de ponta. Não é esse sistema de automação básico que você vê às vezes, que uma tomada que funciona via Wi-Fi, não. São sistemas robustos, que vai de caixa de som e não tem limite. Não tem limite, o céu é o limite que eu falo. Tem sistemas de som lá que nós temos dentro da nossa empresa, que custa R$1 milhão, 2 caixas de som, que ela pode chegar até 3, 4, 5 milhões de reais em um par de caixa. Então varia muito do gosto, da necessidade do cliente. Então nós atendemos. Nós miramos em um alvo que são clientes de alto padrão, são o nível de cliente que nós atendemos. Nós não fazemos projetos menores do que R$250 mil, então assim, só atende cliente de alto padrão, caso de alto padrão, empresas que querem um sistema de automação voltado nesse nível. E, cara, varia. Temos teclas de acendedoras de luz que você consegue deixar dourada, mudar, usar sua foto, enfim. Sistema de som, cinema, controle de som. Hoje está muito forte os painéis de LED outdoor. Temos alguns projetos executados que são aqueles painéis de LED que você usa em área externa. Geralmente o pessoal usa em piscina, em beira de piscina, em área de campo, área aberta. Então está se vendendo muito, principalmente se tratando agora de um país que está próximo da Copa do Mundo, então a demanda está muito grande. Está muito grande. E, cara, a gente vem buscando muito tecnologia. A grande parte dos nossos equipamentos que nós vendemos são marcas conceituadas fora do país. Nós buscamos ter essas parcerias. Temos um contato muito próximo com eles, ou seja, as tecnologias quando são lançadas. Nós temos, geralmente, o nosso showroom é atualizado todo ano com equipamento, sempre equipamento de ponta. Nós fornecemos uma experiência incrível lá. Inclusive, um dia que você estiver lá em São Paulo, eu quero te convidar para você ter uma experiência dentro do nosso showroom. Eu falo que o showroom é o que encanta. É como às vezes, você falar de uma Ferrari, você pode falar, cara, aqui eu posso ficar falando a noite toda de uma Ferrari. Agora,
nada se compara ao fato de você sentar, entrar e pilotar, cara, é outra sensação. É da mesma forma, eu posso te falar aqui do sistema de automação, do melhor sistema de som possível que tiver, do melhor sistema de TV que tiver, mas nada se compara um dia você chegar assim e falar, cara, deixa eu sentar aqui, deixa eu ouvir um som realmente de qualidade, deixa eu ver o que é um sistema de áudio top, deixa eu ver como funciona, a facilidade, a praticidade que tem, cara, é incrível. Fantástico, meu irmão, fantástico. Cara, e queria também, Cristóvão, que você pudesse dar um conselho aqui para os pais, por exemplo, somente ao pai. Hoje eu vejo que você está muito conectado aos seus filhos. Tô com os dois lá. Está muito conectado aos seus filhos. Os seus filhos hoje estão trabalhando, inclusive, dentro de uma das suas empresas. Estão com você ali bem conectado. Mas como é que você consegue manter essa harmonia entre pai e filho, tendo em vista porque são dois meninos que são maiores de idade? E a gente sabe que a juventude hoje está meio badalada aí. Primeiro que tudo, eu oro muito pelos meus filhos. Eu acredito muito no poder da palavra e eu trago eles para próximo de mim, mostro que o poder da oração, a minha fé dentro da minha casa, não adianta nada eu falar sem eles verem. Eles veem isso em mim. Boa. E é uma forma que eles me vem orando, me vê o conteúdo que eu consumo na minha casa, sempre conteúdo de alguma coisa que que faz com que eu me evolua espiritualmente, profissionalmente, em algo nesse sentido. E eu sempre busco chamar eles para próximo de mim, para que eles vejam isso e compartilhar com eles vários ensinamentos. E eu sempre converso com eles, falo, cara, eu tô aqui para ajudar vocês, para aconselhar, eu já passei por momentos da minha vida, eu jamais, se tratando de homens, eu falo, eu acho que sou o único homem na vida de vocês que vai torcer mais do que vocês pelo sucesso de vocês. Então, eu torço muito. Para minha filha, do mesmo jeito, eu tento ser para minha filha um homem que ela procura lá na frente. Então, eu trato ela como uma princesa, para que amanhã, quando ela pensar em alguém, ela vai ter que procurar um príncipe também para cuidar dela. E a união, cara, a proximidade. Eu falo que a mesa é o lugar onde você tem que sentar e conversar, e lá nós temos sim momentos de mesa, sempre que podemos, por mais que eu tenha uma agenda corrida, meus filhos também trabalham lá, tem os negócios deles, a gente senta, momentos na mesa, senta ali para conversar, olho no olho, conta as suas dificuldades, eles me ligam quando não pode, me pedem conselhos, e eu mostro para eles, a partir do momento que eles se aconselham com o pai, o resultado que eles têm. E também mostro ao contrário. Muitas vezes eles querem fazer tudo sozinho, quando quebra a cara, eu volto e falo, tá vendo aí? Por que aconteceu isso? Não, se você tivesse me perguntado, tá bom, da próxima pergunta, assim vai. Então, o conselho que eu deixo é isso, cara, para os pais, buscar estar mais próximo dos filhos. Lá em casa, tipo, chego do trabalho, geralmente a gente se reúne ali na sala, fica todo mundo ali brincando, temos um pequenininho agora, o Caleb, que fica com a gente, mas temos aquele momento ali de conversa, de descontração, ali a gente conversa como foi o nosso dia no trabalho, fala sobre outros assuntos, brinca, e sempre que a gente pode viaja junto, tá sempre conectado com os grandão, que são os mais velhos, né, o pequenininho também, tem a Tereza, mas o conselho que eu deixo aqui é o pai tem que buscar conversar com os filhos e os filhos também tem que se abrir mais com os pais. Porque isso vai fazer isso, esse relacionamento tem que ter. E momento de mesa, cara, momento onde você tem que deixar o telefone de lado, onde você tem que sentar na mesa, olho no olho, aqui no V0, é onde você pode conversar, pode desabafar, pode confiar. E o conselho para os filhos é, cara, seu pai é o cara que vai te ouvir, que vai te entender, vai buscar te ajudar. E os pais é aquele cara que vai sempre estar torcendo pelo sucesso do filho. Dificilmente vai ter um pai que não quer que o filho cresça, que não quer que o filho prospere, que não quer que o filho seja melhor do que ele lá na frente. Eu sempre falo isso para meus filhos também. Cara, eu vou querer sempre que vocês sejam melhor do que eu e vou querer ver vocês bem, independente de qualquer coisa. Na verdade, você vai encurtar, né? Você vai encurtar o processo deles, né? Claro. As orientações. Nós que somos cristãos, temos fé em Deus, acreditamos nele. Nós pedimos sempre conselho ao Pai, né? O Ser Supremo, para que nos oriente a traçar o melhor caminho. E para que a gente lá na frente a gente não venha fazer projetos mal executados, não venha fazer sociedades ruins, não venha buscar empresas que realmente não faz sentido, tá fora. São essas orientações, esse discernimento, essa orientação que a gente pede a Deus. Da mesma forma, aos filhos.
que deve pedir tanto a Deus como ao pai terreno que está ali ao lado, né? E como você falou, dificilmente o pai vai querer o mal, vai torcer contra o filho. Do filho, isso é muito importante, desse direcionamento, não só espiritual, mas que o pai também dê esse aconselhamento de estar próximo dos filhos, de tratar sobre isso. E, cara, eu falo assim para eles, eu falo, ó, eu vou te dar aqui um conselho, mas mediante uma dúvida sua, ore, peça a Deus a direção. Busco mostrar para eles que isso que você falou, orar para que Deus coloque na vida deles pessoas corretas que não venham fazer com que eles se desviem do caminho deles. Isso. E assim também eu faço também no meu dia a dia. Eu oro para que Deus coloque pessoas corretas, que se as pessoas que venham por algum motivo fazer me desviar do meu propósito, que eu não me conecte com elas, e da mesma forma na vida dos meus filhos. E nós, pais, temos um poder, cara, surreal da palavra na vida dos nossos filhos. Eu falo sempre, tem pais que xingam os filhos, falam palavrão. Na minha casa a gente não fala palavrão, não chamamos palavrão, repudiamos. Isso não quer dizer que eu nunca falei palavrão, falei muito. Mas hoje eu venho buscando me policiar, dificilmente eu vejo meus filhos falar palavrão, eu vejo a minha filha. Então, assim, se falar, eu repreendo na mesma hora. E o poder da palavra. Eu falo sempre, nós temos o poder de imposição na mão, nós temos o poder de impor a mão na cabeça dos nossos filhos, de profetizar na vida dele, da palavra pode mudar. A palavra tem muito poder na Bíblia, de você ter muito poder, e a Bíblia mostra isso. Deus, quando construiu o mundo, foi através da palavra. Haja sol, haja o mar, haja terra. Então, foi tudo através da palavra. Então, é o poder de você poder orar, de orar no quarto do seu filho, orar por ele, orar por pessoas que vão entrar na vida dele. Por exemplo, eu oro pelos meus filhos, pelas esposas que um dia eles irão encontrar, pelas namoradas que um dia vão passar pela vida deles, que sejam pessoas de bem. Não só pelos que já estão de maiores, mas pela minha filha também. Minha filha, daqui a um dia, ela vai namorar, é natural, e vai acontecer um dia. Então, já a hora que Deus lá na frente coloca uma pessoa especial na vida dela, que compreenda, que se for para ela que ela casar, que ela que case, mas que eu torço para que seja uma pessoa dessa forma, e eu oro e peço e profetizo na vida dela, é isso. Então, é o poder da palavra. Nós, pais, temos um poder muito forte da palavra na vida dos nossos filhos. Amém, amém. Cristóvão, a gente tem ali também, na estante, não sei se você viu, os cicatrizes. Tem os cicatrizes e tem um segundo livro aí para poder sair? Tem. Já tô desenhando um segundo livro, já aqui para nós, em primeira mão, já tem alguns capítulos já sendo escrito. Vai ser algo assim, bem profundo. Trazendo mais do que isso daí? Trazendo um pouco mais trazendo um pouco mais de insights, de experiências vividas na prática mesmo. Como eu posso falar? De algo bem para que a pessoa leia e aprenda, e ali ela consiga visualizar algo que ela pode mudar, que seja um desafio através de cada capítulo, que seja algo que ela possa assim ler e falar, cara, se eu tomar esse tipo de atitude aqui, talvez eu melhore. Então eu vou deixar alguns insights assim. Foi algo que Deus tem tocado no meu coração, já comecei a escrever, então daqui uns dias... Deixar o legado aí, né? Deixar o legado aí escrito. E eu sempre falo, você também tem que escrever seu livro, pô. Todos nós temos que deixar um legado aí para as próximas gerações. Então é interessante. Eu sempre falo, cara, todo mundo tem que ter um livro. O livro é algo que você deixa aqui para a eternidade. Aí, com certeza. E essa semana eu recebi uma palavra aqui de um livro, que eu ia ter o meu livro. De fato, eu tenho essa vontade de ter um livro. Coisa boa. Vou escrever o meu livro, sim, com certeza. Mas me diga uma coisa, Cristóvão. E você se imaginava o Cristóvão de hoje? Ou você achava que seria algo muito distante na sua vida? Ou realmente você foi surpreendido com o destino traçado? Sendo bem sincero, cara, se eu olhasse para o Cristóvão de 7 anos atrás, eu não me imaginaria estar onde eu estou hoje. Se você assim, você se imagina estar onde você está, não passava pela minha cabeça. É lógico que às vezes você pensa, o seu pensamento vai ter um certo limite, mas eu não me imaginava viver o que eu estou vivendo, estar onde eu estou acessando, as mesas onde eu sento, os lugares onde eu estou, onde eu frequento, e eu sei que eu vou acessar ainda mais lugares cada vez maior. Mas eu não me imaginava. Eu não era um cara eu não pensava em sair daqui, eu imaginava que eu ia viver aqui onde eu moro, aqui em Arapiraca, até o resto da minha vida, e eu não me imaginava estar onde eu estou. Isso surgiu a partir do momento que eu busquei mais
me espiritualizar, entender mais o que Deus tem para minha vida. E quando deixei isso fluir, deixei as coisas acontecer, aí tudo foi acontecendo. E aí eu não entendia antes, quando as pessoas falavam assim, você vai ver o extraordinário de Deus. Deus tá... Que às vezes você escuta muito disso, né? Você chega num culto, ou às vezes até quando você recebe uma palavra, as pessoas falam, você vai ver o extraordinário de Deus na sua vida, se permita viver o extraordinário de Deus. E aí eu ficava assim pensando, o que seria o extraordinário? Hoje, cara, pela minha capacidade humana, eu não conseguiria estar onde eu estou. Então, hoje eu consigo ver que para eu estar onde eu estou e acessar as mesas que eu estou acessando, é o favor de Deus na minha vida. Quando eu falo sempre, quando você tem um favor de Deus na sua vida, cara, Deus te coloca em lugares incríveis. Tem uma frase que a gente até brincava, seja amigo de Deus, que Deus apresenta os amigos dele. Então é isso. Hoje, os lugares que eu tenho acessado, as pessoas do qual eu tenho convivido, os ambientes, é Deus puro na minha vida. Quando as pessoas falam, cara, Deus na vida desse cara, porque sair de onde eu saí, da vida que eu tinha, para a vida que eu tô tendo agora, e eu sei que é só o início, eu sei que eu não vou acessar ainda vários outros ambientes e vou conseguir conquistar várias outras mesas e acessar outros lugares, é só eu continuar buscando ser obediente àquilo que Deus quer aquilo que Deus quer para minha vida. Eu sei que é muito difícil. Às vezes a gente acaba se desviando, às vezes acaba indo para o outro lado, mas quando você busca manter esse alinhamento com Deus, entender que as coisas que Deus tem para sua vida é bem maiores, cara, é seguir. Vão vir levantes, vão vir desafios, vão vir pessoas para tirar do seu caminho, mas quando você permanece forte na fé e acredita, cara, dá certo. Até porque isso é algo espiritual, né, Cristóvão? Quando você começa a crescer espiritualmente e crescer dentro dos seus negócios, que, lógico, o seu negócio ele tem um propósito, né? Um propósito traçado aí com Deus. E o mundo espiritual ele vai vir todos os ataques aí, todos os levantes para que você desista, para que você não avance. Porque ele sabe se caso você avançar, você conseguir, você vai fazer um estrago no inferno, cara. É isso mesmo. Vai fazer um estrago. E é aquela história. Todas as vezes que vem um grande desafio na nossa vida, pode ter certeza que quando nós passamos por ele, vem grandes vitórias lá na frente. Então, toda vez que você estiver passando por algo, quando uma porta se fecha, não é Deus. Quando 2 ou 3 ou 4 ou todas as portas se fecham de uma certa forma, pode ter certeza que é Deus na sua vida te livrando, desviando a sua rota para que você entre no caminho correto. E eu peço sempre a Ele esse discernimento para entender quando é algo que eu tenho que parar, quando é algo que eu tenho que seguir, quando é um levante na minha vida, quando não é. E eu busco muito isso. Eu tenho buscado muito estar próximo de pessoas que têm uma fé maior do que a minha. Amém. Porque isso faz com que a gente cresça. Eu busco muito disso, eu busco aprender muito isso. Eu tive uma aula há uns dias atrás, eu até brinco, eu falei, cara, foi um encontro, essa pessoa foi lá no nosso escritório, a gente sentou, ficou conversando, mas, cara, ele me deu um ensinamento tão grande da Bíblia, voltado para o hebraico, para a linguagem de como Jesus falava lá atrás, me deu uma nova ótica de ver a Bíblia, que eu falo que depois dessa aula eu mudei, assim, cara, muita coisa na minha vida, muito conceito. Foi algo que eu precisava ouvir para estar mais próximo de Deus. E eu tinha, na virada de ano, uma coisa que eu tinha orado muito para Deus foi que Ele me desse muita sabedoria e que eu pudesse aprender com pessoas sábias a Bíblia de uma forma diferente. E foi incrível. Com 15 dias depois eu consegui conectar com uma pessoa do nada, assim, do nada, que nem dizem como seu podcast, do nada. Cara, essa pessoa, se conectei com ela me ensinou muito, tem me ensinado muito. Eu tenho aprendido muito sobre a Bíblia, sobre comportamento, sobre os códigos que a Bíblia lá tem, que a gente busca, às vezes lê e não entende, e ali a gente começa a entender, tem uma nova interpretação sobre ela. Então, assim, é algo surreal. E quando a gente ora, busca isso, Deus coloca na nossa vida. Isso é bom demais, né? E do nada, mas sempre com muito conteúdo. Do nada que sempre muito conteúdo. Foi lá, foi o que aconteceu. E é dessa forma que Deus age na nossa vida, né? Do nada as coisas acontecem, mas acontece porque também a gente inicia a nossa plantação, a gente faz aquilo que é possível para nós seres humanos e deixamos o que é impossível para Deus. Para Deus, isso, você tem que sempre fazer isso. Cara, a Bíblia nos mostra isso. Quando Jesus chegou, que um amigo dele estava lá no sepultado, Lázaro, ele poderia ter dito, pedras, mova-se daí.
Não, ele pediu para que alguém fosse lá e movesse a pedra. Porque isso cabe a nós, seres humanos, a nossa capacidade de fazer. Agora, de ressuscitar, cabia a ele. Então, ele foi lá, ressuscitou Lázaro. Lázaro, sai, e veio. Então, assim, Deus é mostrando que tem coisas na nossa vida que cabe a nós fazermos, não ele de lá fazer. E quando for algo impossível, deixa que ele vai lá e resolve. Deixa que ele vai lá e resolve. Então. E até quando você falou que as coisas que aconteceu na sua vida hoje e que vem acontecendo, e você consegue ver a grandeza de Deus sobre ela. Eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer tudo aquilo que eu consigo explicar, que é quase nada, sou eu. Mas aquilo que eu não consigo explicar é Deus. É Deus, é isso mesmo. E aí é onde eu tenho a certeza que o mover dele na minha vida, na vida da minha casa, é grande. E Deus, ele também, ele nos prova. Há momentos que ele realmente testa a nossa fé, para ver até que ponto a gente realmente acredita nele, que a gente tá colocando a fé nele. Até porque a gente hoje tem a fé de um lado e tem o medo do outro. São duas coisas que a gente não consegue ver. Porém, na sua grande maioria, a gente acaba acreditando mais no medo. Mas peraí, mas a fé você não consegue ver também, o medo não. Mas por que você vai acreditar mais no medo? E você não acredita na fé? Eu acredito muito o seguinte, acredito não, a Bíblia fala e é certeza, às vezes a gente tem que diminuir a nossa carne para que a nossa fé aumente. Amém. E isso vem através de um jejum, de oração, quando você enfraquece a nossa carne, para que você esteja mais próximo de Deus e sensível a tudo aquilo que Ele venha falar conosco. E isso a gente só consegue através do jejum, de oração, de ter essa proximidade de leitura da palavra. Muitas vezes a gente quer usar o nosso cognitivo, quer achar que está fazendo aquilo ali, e quando Deus às vezes não quer que a gente faça aquilo ali, ou às vezes não quer que a gente entre naquele negócio, e às vezes Ele dá vários sinais, e a gente acredita que não. Não, é para mim, e às vezes Deus te mostrando para você não ir. E quando você vai quebrar a cara, você fala, não, Senhor, eu te dei muitos sinais te mostrando. E a gente só consegue ter essa sensibilidade de entender quando é Deus ou não na nossa vida, quando a gente está mais próximo dele. É como você está num parque. Num parque, seu filho está brincando. Está ali no parque brincando. Tem inúmeras crianças. Tem ali, pode ter 20 crianças ali. Se a sua filha Renata gritar ou chamar seu nome, você vai dizer, puta, minha filha está ali. Você vai entender por quê? Porque o convívio da sua filha com você está próximo dela, você vai entender ela. É da mesma forma a gente com Deus. Se eu estou próximo de Deus, se eu chamo por Ele, Ele vai me atender porque eu estou próximo dele, Ele vai ouvir a minha voz. É assim como nosso Deus eterno, o eterno age dessa forma com a gente. Quando eu estou próximo dele, quando eu estou tendo comunhão com Ele, na hora que eu clamar por Ele, Ele vai me responder e eu vou entender quando é a voz dele. Da mesma forma como uma criança. Quando eu te falei, como a sua filha te chamar, você vai entender que ela. Você vai entender. Porque você conhece aquela voz. Isso. E também tem pessoas que acabam agindo de forma irresponsável. Vai lá sem poder comprar algo, sem poder negociar algo, vai lá e faz, dizendo, não, eu tenho fé. Entendeu? E acha que, eita, não aconteceu porque Deus não quis. Onde, na verdade, não. Até porque você está livre para você poder fazer o que você quiser. Entendeu? Deus, ele nos deu essa liberdade desde o Jardim do Éden, pô. Não foi à toa que ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E ele deu a opção para escolher. Ele não impôs, não, você só vai aqui, não vai. Vou botar só essa aqui porque eu quero que você vá só nessa. E não é assim. Cara, hoje eu aprendi algumas ferramentas, vamos chamar de ferramentas, mas são atitudes que eu carrego toda vez que eu vou tomar uma grande decisão, que seja algo que vai influenciar, impactar não só a minha vida pessoal, ou alguma aliança, ou alguma conexão, ou entrar em algum negócio. Eu sempre busco orar antes, jejuar no mínimo 3 dias para pedir para que Deus me mostre ou fale se aquilo que eu estou fazendo é correto. Eu busco aconselhamento com as pessoas das quais eu acredito que são pessoas usadas por Deus na minha vida. Eu ligo, eu pergunto, eu peço oração para que depois de tudo isso eu tenha ainda mais proximidade com Deus e peço a Ele também que Ele me oriente na palavra para que eu seja mais assertivo nas conexões. E tem dado certo, eu tenho buscado dessa forma. Todas as vezes que eu vou entrar em alguma negociação, vou fazer algo com alguém, assim, peço a Deus, Senhor, se for da tua vontade que dê certo, também se não for aqui, não dê certo, que isso aqui saia da minha vida e que continue meu caminho. Se for uma pedra de tropeço, que eu não tropece, que saia da minha reta, que eu continue no meu propósito.
peço e venho orando muito, e eu peço muito isso, em todas as decisões que eu busco ter. E, cara, graças a Deus eu tenho tido, tenho me conectado com pessoas de bem, e às vezes por um motivo, nem sempre, mas em sua grande maioria, eu agradeço muito por isso, por Deus, e tenho gerado boas conexões. Mas eu sempre busco, todas as vezes que fazer algo, orar, pedir direção, Amém. Sabedoria, mostrar o coração daquela pessoa, que às vezes você está ali, e às vezes tem pessoas que saem da nossa vida que a gente não entende. Eu já tive grandes negócios, grandes coisas que não deram certo, e na hora você fica com raiva, você fica sem entender. E aí Deus fala com você, resposta de oração, você me pediu para te tirar, e às vezes tira essa pessoa porque ela estava fazendo algo. E eu sempre falo também, quando uso isso como exemplo, eu falo, Deus escuta conversas em salas, em reuniões que às vezes nós não estamos presentes para ouvir. E às vezes Deus tira pessoas da nossa vida do nada, mas a gente acha que não sei, fica procurando arrumar resposta. Lá na frente a gente vê a resposta daquilo que é. Pô, saiu da tua vida porque aquele cara estava fazendo isso, que podia te atrapalhar. Isso eu tenho visto isso diariamente e vejo muitas vezes na vida de outras pessoas, e aconteceu muito na minha vida. De pessoas sair da minha vida, eu não ficar sem entender, e depois Deus mostrar o porquê que era. Logo, se você tivesse com essa pessoa agora, você podia estar em uma situação não tão legal. Que massa. Olha que bacana, a gente saiu de família, fomos para negócios, agora estamos na Bíblia, e agora vamos voltar um pouquinho para a vida social. Ô Gustavo, me diz uma coisa. Eu acho que eu já sei até qual é a resposta. Até porque, ainda, queira sim ou queira não, a gente vai entrar um pouquinho na Bíblia também. Mas, em relação ao apoio, existe um velho ditado que santo de casa não faz milagre, né? Que Jesus não fez milagre na própria terra. E em relação ao apoio dentro daqui de Alagoas, de Arapiraca, eu digo Alagoas porque as suas empresas já trabalhavam para o estado todo. Mas dentro aqui de Alagoas, comparado a onde você está. Lá, sem dúvida. A mudança geográfica, ela faz com que você, se você, tipo, eu sou daqui, eu na realidade não sou nascido aqui, mas eu me considero filho de Arapiraca, meus pais eram daqui, minha mãe é daqui, enfim. Mas quando você muda geograficamente ou você sai do seu meio, as pessoas lá fora acreditam mais do que as próprias que te viram nascer aqui. Porque isso é do senso comum delas. Elas jamais... é difícil de entrar na mente de alguém que te viu crescer, que te viu passar por todas as dificuldades da vida, que estava ali passando por tudo. Às vezes o cara que estudou com você, o cara que jogou bola, o cara que brincava, o cara que tudo. Às vezes alguém da sua família que não teve o poder de romper, vendo você romper um outro lado, ele às vezes não vai acreditar. Falar, cara, como esse cara está conseguindo, sendo que esse cara viveu comigo o tempo todo. E assim, ele busca em você a irresponsabilidade que ele não teve de conseguir aquilo que você está conseguindo. Então ele se culpa por causa disso, e ele, como ele não quer se culpar, ele quer culpar, ele quer criticar você, até ele achar, digamos assim, a desculpa que faça com que ele diga assim, de uma forma confortável. Eu falo no sentido de que, cara, olha só, quando você vai montar um negócio, você pode ter certeza, muito pouco dos seus amigos de verdade vão lá te prestigiar, mas muito raro, sempre vai ser gente de fora. Quando você falar de um sonho, dificilmente aquele amigo que estava com você lá vai apoiar o teu sonho, ele vai dizer que você está doido, que você não vai acreditar em você. E às vezes as pessoas não valorizam quem ali está próximo de você, às vezes preferem valorizar outro de fora. E como você bem falou, Jesus ele não conseguiu pregar na cidade onde ele nasceu, porque as pessoas não acreditavam nele. Falavam, como pode um filho de um carpinteiro vir querer falar de Deus, vir ensinar alguma coisa? Isso não entrava na mente das pessoas. Da mesma forma, quando você mora numa cidade, que você cresce, que você vive lá, as pessoas vão falar, não, como é que esse cara que saiu daqui quer vir? E já é diferente quando você está lá fora. Você chega num lugar onde a frequência é outra diferente. As pessoas estão lá buscando evoluir, buscando crescer, buscando se desenvolver da mesma forma que você. E na grande maioria das vezes elas estão ali para se ajudar. Isso não quer dizer que não tem pessoas ruins lá, que não tem pessoas que têm inveja, que tem em todo lugar. Mas é diferente de quando você sai de próximo da sua parentela, de próximo daquelas pessoas que convivem com você e vai para um outro lugar, para uma terra desconhecida, onde você vai, cara, ali eu vou desbravar e vou crescer
além da frequência do lugar ser diferente, o apoio é diferente. As pessoas parece que torcem mais por você, te valorizam mais, o seu passe se torna mais caro, você passa a ser melhor reconhecido em outro lugar. E aí, na sua terra, na grande maioria das vezes, não é isso que acontece. Isso é, isso é ruim, mas é verdade. Infelizmente é verdade. A gente vê experiências em eventos que a gente acaba participando, a gente acaba fazendo conexões e conexões que a gente acaba trazendo para a nossa vida, e a gente vê o apoio das pessoas conosco em algum projeto, em algum sonho que de repente nós venha a mencionar para eles, né? E caso isso venha acontecer na própria cidade, na própria região. Cara, o que eu vejo com a minha vivência é que as pessoas que já chegaram lá e estão vivendo experiências legais, experiência de estar morando numa casa legal, de ter o seu avião legal, de poder viajar, de poder acessar outro lugar e já ter um certo equilíbrio na vida, seja ele financeiro, emocional. Eles, cara, sentem muito prazer em fazer com que outras pessoas que estejam abaixo delas também elevem o nível, podendo dar de igual para igual. Eu tenho visto muitas pessoas assim, que, cara, eu vou te dar uma ajuda, seja através de uma palavra, seja através de um conselho, para que você consiga chegar onde eu cheguei, onde eu estou chegando. Então, vamos lá, vamos junto, e te incentivar a isso, e se motivar, e te aconselhar, e fazer com que você chegue lá. É diferente de às vezes, você estar num lugar onde ninguém quer pensar em crescer, ninguém quer. É assunto de barzinho, é assunto de não fala nada para crescer, é só besteira. E diferente você estar num lugar onde os caras falam em crescer, falam em família, falam em comportamento, até a forma de se comportar. Pô, já teve ambientes que eu já acessei lá atrás que tipo era só ambientes onde alguns amigos chamavam só para farra, para curtição, para perdição, e eu ia, porque era meu ciclo de amizade era aquele. E é diferente você estar num lugar onde os caras te chamam para uma palestra, para criar um negócio novo, para criar uma mentoria, para criar um projeto que venha revolucionar alguma coisa, e você, cara, tá ali no meio, porra, eu tô aqui, os caras estão me ajudando, eu tô se ajudando, eu tô levando para a mesa algo que possa ajudar os caras, enquanto a parte dos caras estão me ajudando de outra forma, e todo mundo vai crescendo. Isso se torna empolgante também, né? É, se torna claro. empolgante. Eu, por exemplo, eu adoro falar de empreendedorismo, de negócios, da Bíblia. Se sentar, meu amigo, se for deixar, a gente aqui vai longe. Compartilhar Porque experiências. compartilhar a experiência é bom demais, é tremendo. Cara, estamos chegando já ao fim do nosso podcast. Do nada começa, do nada acaba. Olha só. Olha só que do legal. nada começa, do nada acaba. Mas, Cristóvão, antes de a gente terminar esse bate-papo, cara, qual mentoria você poderia indicar? Agora, lógico, aquela mentoria que fez você destravar, que fez você realmente dar aquele desbloqueio, que você poderia sugerir para quem está nos assistindo, para quem quer buscar uma evolução? Eu poderia falar de várias em determinadas áreas, que cada um tem. Eu tenho alguns mentores que eu sigo, mas uma das que. A gente até falou sobre isso, uma das que me fez mudar muito, assim, que foi um choque para mim, que foi logo lá no início, eu fiz, e foi uma mentoria que eu fiz com o Pablo Massal, chamada Método IP, foram
da Bíblia te mostrando o cumprimento do princípio e o resultado que você tem. Então, É foi algo aquela velha história, né? O que você planta, você colhe, né? você planta, você Como colhe. você não Então, tava quebrando o princípio, e aí foi algo você assim. tava sendo quebrado. Estava sendo quebrado. E aí, quando você começa a cumprir princípio, você vai acessando coisas assim e vivendo o extraordinário de Deus na vida. Então, foram esses três, acho que foram os principais. Cara, só com esse bate-papo aqui eu já fiquei empolgado, mesmo. Eu já fiquei empolgado. Não, isso é muito bom. E Cristóvão, você ainda tem mais um tempinho. Você gostaria de deixar alguma mensagem aí pra gente poder finalizar? Cara, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para você. Foi uma mensagem que muito me tocou essa semana. Toda semana eu sempre busco aprender algo novo, entender algo novo. E Deus mostra muitas vezes e o seu entorno mostra. E um sentimento que me veio muito forte essa semana foi, cara, viva o hoje, viaje, coma aquilo que você gosta, faz aquilo que você acha que é legal, curta com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com seu irmão, com seus amigos, mande mensagem para quem você gosta, porque você não sabe quando será esse último momento. O último momento pode ter sido agora, amanhã talvez essa pessoa não esteja mais do seu lado. Então, cara, busque curtir com quem você gosta, fale que ama, fale que gosta, entregue-se e viva cada momento na sua vida como se fosse o último, porque a gente não sabe verdadeiramente quando vai ser o último. Talvez o último possa estar sendo agora e você talvez não sabe, esteja perdendo tempo com rancor, com mágoas. Peça perdão, libere o perdão, tire o perdão de cima de você. E o recado que eu queria deixar para você é esse: acredite, viva o hoje como se fosse o último dia, perdoe e viva sempre alegre. Cara, amigo, forte isso, viu? Muito forte. Até porque, só pegando um ganchozinho aí no que o Cristóvão falou, isso é muito importante o que ele falou, até porque a tecnologia também, ela ajuda, mas também ela vem afastando muita gente. E ela vem afastando muitos lares, ela vem acabando com a mesa, o momento de mesa, que foi uma das coisas que você fez questão de enfatizar, que é o que você tem dentro da sua casa, que faz você ter uma família saudável, uma família temente a Cristo. Muito bom, muito bom. E é isso aí, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do podcast do Nada. Mas antes, não deixa de compartilhar, não deixa de curtir, ajuda a compartilhar. Do nada vai que estoura. Nós agradecemos e até o próximo. Valeu! Show, irmão. Sabe o que você pode pegar também? Não sei se você já faz esse corte que ele falou assim.